Você sabe o que acontece quando a maçã está liderando a corrida? A uva passa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de drama, de histórias de superação pessoal? O filme de hoje vai retratar uma história dessa, só que num país que talvez seja inusitado, fora do roteiro do que você está habituado de conhecer enquanto filme. Vai mostrar a realidade dura de um país que talvez passe despercebido no nosso cotidiano de cenário global, mas que tem um dos contextos geopolíticos mais complexos, travados, problemáticos que nós temos no globo, localizado bem na parte leste do continente africano. A fim de conhecer este filme e uma dica a mais aí sobre o contexto geopolítico do continente africano, então bora, vem conferir comigo! Correndo contra o vento, Enefaço Filimia, se é que a pronúncia é esta. Filme etíope de 2019, dirigido por Jan Philip Veil, protagonizado por Ashenaf Niguso e Mikias Volde. O filme conta a história dos amigos Abidi e Solomon, que vivem, quando crianças, em uma região interiorana da Etiópia, uma área semiárida e muito pobre. Eles acabam conhecendo um estrangeiro que trabalhava junto a um projeto humanitário para suporte na região, que promoveu a construção da primeira escola do local e era um fotógrafo que registrava sua passagem pela Etiópia. Ele vê que Abdi tem o desejo de se tornar um atleta corredor, modalidade esportiva na qual o país tem forte tradição. E estes maratonistas servem de inspiração para as crianças com uma oportunidade de usar o esporte como uma ferramenta de ascensão social. O fotógrafo leva os dois para a capital do país, Addis Abeba, para conhecerem a cidade grande e já inspirar Abdi para o seu tão desejado sonho futuro. Mas Solomon não se vê atraído pela carreira esportiva, mas sim pela câmera fotográfica e quer se tornar fotógrafo assim como ele. O pai de Solomon morre, deixando-o totalmente sozinho, e a família de Abdi o adota, dizendo que irão cuidar dele e o sustentar. Porém, o jovem não deseja ficar ali naquele local, pois desde que conheceu Addis Abeba, ficou deslumbrado com o ambiente da cidade grande. Solomon decide roubar a câmera do fotógrafo com quem ele começou a se familiarizar e tanto admirar, e parte sozinho para Addis Abeba, onde ele conhece outras crianças que moram na rua e ali ele se enturma, consegue acolhimento e até conhece o primeiro amor de sua vida. Os anos passam e os caminhos dos dois amigos tomam trilhos muito distintos, com Abdi se destacando no esporte, ganhando sua primeira competição nacional, destacando-se como um potencial candidato a representar a Etiópia nas Olimpíadas. Enquanto Solomon vive nas ruas, coletando lixo reciclável em meio aos dilemas de conviver junto com pessoas envolvidas em crimes, drogas e bebidas. Estes caminhos distintos se cruzarão e colocará os dois amigos que cresceram em ambientes e com perspectivas tão diferentes novamente no mesmo trilho. Caso você seja um espectador de eventos esportivos, é muito interessante ver estes detalhes de como o atletismo, que é forte na Etiópia e também no Quênia, são vistos por muitos como a única forma de se emancipar financeira e profissionalmente. Mas a Etiópia é mais do que apenas este estereótipo esportivo. A Etiópia é o único país africano que tem em seu currículo uma vitoriosa expulsão dos colonizadores europeus no século XIX. Os italianos chegaram a ocupar a porção da Eritreia, onde fica a região portuária, mas ao tentarem interiorizar o território, o exército italiano sofreu sucessivas derrotas para os etíopes, até que desistiram de se manter no local. Por conta desta simbologia de antagonismo ao neocolonialismo, a sede da União Africana, o bloco econômico e de discussão política do continente, fica em Addis Abeba, capital do país. E caso você queira saber mais sobre este processo ocupacional, confira depois o vídeo sobre o filme Beasts of No Nation.
Apesar da vitoriosa resolução no século XIX, no século XX, ao longo do governo de Benito Mussolini, a Itália reenvia tropas agora com uma força bélica maior e se mantém ocupando a Etiópia por 5 anos. O pós-Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Itália, é o ponto onde nós começamos a entender a contemporaneidade desta Etiópia atual. A ONU já tinha muitas discussões sobre o que fazer na região, pois há uma multiplicidade étnica e religiosa no território, não sendo simples delimitar um país para os diversos grupos culturais presentes, e onde há muitos problemas estruturais deixados pela colonização. Trata-se de uma região que faz parte do chamado Sahel, uma faixa climática semiárida onde a irregularidade de chuvas coloca em xeque a produção rural local, sendo uma grande loteria a garantia de retorno positivo da produção. Em meio a estas discussões junto à ONU, a Etiópia reivindicava que a Eritreia seria seu território, pois antes de toda esta ocupação ocidental europeia, com a inserção da noção de fronteiras, ali haveria então um território dela, porém é uma área de crucial elemento para a manutenção para ambos os países. Tem uma saída para o Mar Vermelho. Ali uma garantia de atividade naval, de ganhos comerciais, a independência logística, que só instigava a rivalidade entre os dois, a Etiópia e a Eritreia. Em 1960, o imperador da Etiópia, Haile Selassie, contraria as lógicas das fronteiras estabelecidas e invade a Eritreia, anexando ao seu país. Um detalhe curioso é que Selassie é um personagem-chave para o Rastafari, uma religião que ficou conhecida por seu famoso seguidor, Bob Marley, e que tem derivação cristã misturada com a ideia de valorização da africanidade, o que faz com que alguns historiadores julguem que trata-se não só de uma religião, mas de um movimento político também. Eles acreditam que o novo Messias é justamente a figura de Haile Selassie, líder do povo africano que lutou contra a invasão europeia. Mas apesar dessa interpretação, o próprio Selassie se identificava como um cristão ortodoxo, que é a maioria da religião do país. Em 1961, foi criada a Frente de Libertação da Eritreia, um grupo político que tinha o propósito de lutar contra o governo etíope e fazer valer a independência do povo eritreu em suas terras. Mas este movimento teve ao longo dos anos problemas para se articular por conta das divergências internas, por exemplo, por causa das lideranças serem muçulmanas e os eritreus cristãos, não querendo aproximação, acreditando que tratava-se de um movimento para pregação e fortalecimento da religião islâmica. Selassie foi uma liderança política que buscou costurar acordos com diversos países. Por isso são muitas as fotos possíveis de se encontrar dele com várias personalidades políticas dos anos 1960 e 70. Dando uma pausa na década de 70, a gente pode analisar o ano de 1974, quando ele foi deposto do poder por um golpe aplicado pelo exército. Problemas ligados à inflação, fome e exigências por reforma agrária que nunca foram atendidas foram somadas à reclamação das Forças Armadas de um subassalariamento e ao apoio externo da União Soviética, interessada em buscar mais um aliado no continente africano seguindo o socialismo. No período em que a Etiópia ficou sob regime militar, os diálogos com os movimentos emancipacionistas eritreus ficaram mais ríspidos e a truculência aplicada tornou-se maior e mais comum para tentar abafar estes grupos. Com o enfraquecimento da União Soviética até a sua dissolução em 1991, o apoio de seu principal parceiro político fez com que o governo etíope perdesse sustentação econômica e, aos poucos, sendo mais pressionado internamente pela sua derrubada. E neste mesmo ano, há uma nova troca de comando político na Etiópia, dando um novo alento para os eritreus que conseguiram então sua independência finalmente reconhecida, com aval de países diversos da comunidade internacional a partir de 1993. Mas se engana quem achar que aqui fim do conflito, pois dali em diante a relação entre os dois países se manteve ruim, com reclamações sobre a delimitação fronteiriça
e a militarização de ambos os lados na região limítrofe. Sendo que até o lançamento deste vídeo, a Eritreia não aceita que embarcações carreguem ou descarreguem mercadorias que tenham endereçamento para a Etiópia. Este clima tenso entre os dois países só findou mesmo em 2018, quando o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed realizou esforços para o estabelecimento de diplomacia com o presidente eritreu Isaías Afwerki, que resultou agora sim na desmilitarização da fronteira entre os dois países. E a retomada de laços comerciais, apesar de que ainda há uma rusga muito forte entre eles. Mas o próprio Ahmed já ressaltou que a Eritreia privar os etíopes do acesso ao mar é um erro que priva a população de seu país ao alimento, ao barateamento de mercadorias e diversas questões econômicas e sociais. Pelo fato de partir de Ahmed a ação de propor um acordo de paz, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 2019, o que gerou alguns questionamentos, porque Isaías Afwerki também ele fez um acordo, porém ele não recebeu. A justificativa do evento foi que o fato de partir de Ahmed a ação de solicitar, de tentar o acordo, foi uma força maior para que esse acordo fosse consolidado entre os países. Mas nas entrelinhas, também podemos citar que Afwerki não é uma pessoa muito bem vista na diplomacia mundial. Agora você gosta de plot twist? Pois se prepare, porque agora você vai conferir um que nem os mais malucos finais do cinema poderiam revelar. Com a criação de uma nova Constituição na Etiópia em 1991, determinou-se que os poderes locais teriam maior autonomia num regime federalista, que você inclusive pode conhecer mais sobre o tema no vídeo aqui do canal sobre o filme Assassinos da Lua das Flores. Mas em 2018, Abiy Ahmed, o mesmo citado, aquele que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele mudou a organização política do país e concentrou o poder do governo federal, retirando esta autonomia dos poderes locais, argumentando ser uma forma de favorecer o controle em favor dos direitos humanos, para controlar governos locais que fariam mal à gestão de seu povo. Na região norte da Etiópia, chamada de Tigré, o movimento de lideranças políticas locais começa uma insurgência contra o governo etíope de Ahmed, exigindo a devolutiva de sua autonomia, onde o povo tigré, que é de maioria muçulmana, questiona o desrespeito e perseguição que também abrangeria a questão religiosa. Ahmed dá ordem de uso de força militar, e o caos na região do Tigré, com um número de mortos que ainda não foi contabilizado com precisão, mas que estima-se que passe de centenas de milhares, além dos casos de subabastecimento alimentar, tornam o cenário um verdadeiro caos. O governo etíope proibiu o envio de mantimentos e suportes básicos para o povo tigré, com uma chantagem na expectativa de sua rendição. E o curioso é que até o governo eritreu, que tantos atritos teve ao longo de décadas, deu suporte para a Etiópia, destacando que há povo tigré em território eritreu. Então é uma nítida forma de oprimir uma já eventual tentativa que o movimento eritreu pudesse ganhar força também em seu país. O acordo de cessar-fogo no Tigré foi assinado em 2022 e até o momento do lançamento deste vídeo, a região se mantém sem conflito, porém num caos humanitário agravado e mantido ainda sem expectativa de solução. E aí, você conhecia esse filme já? Você gosta desses filmes onde a gente consegue trabalhar temáticas geopolíticas? Deixa seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!